Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico, canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, domingo 15 de maio de 2022, domingo, onde daqui a pouco, diretamente do São Januário, nós teremos uma partida Vasco e Bahia, valendo pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Partida essa que eu tenho certeza que a torcida do Vasco vai estar lá em massa, em São Januário, apoiando e aplaudindo o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, porque hoje é uma das partidas mais difíceis do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, já que o retrospecto entre Vasco e Bahia, o Bahia leva uma imensa vantagem entre o Vasco. Hoje nós precisamos dessa vitória porque nós precisamos chegar no G4. Nós precisamos chegar no G4 e eu digo sempre que hoje é o pontapé inicial para que possamos ser o campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2022. Porque a gente ganhando essa partida hoje, nós iremos para 13 pontos, entraremos no G4 e lá no G4, com certeza a gente entrando, não vamos mais sair de lá. Vamos começar a galgar posições, partir para o primeiro lugar, do primeiro se distanciar do segundo colocado, e cada dia mais a gente vai se distanciando dos outros e com certeza, como eu digo aqui sempre, glória a Deus, glória a Deus. O Vasco é time da primeira divisão, é um gigante, está voltando aí novamente a ser o gigante da colina com essa SAF aí, está quase tudo aprovado e com certeza nós voltaremos a ser o gigante da colina. E o Vasco, com certeza, hoje é o grande jogo, é o grande dia, é o início dessa grande caminhada para que possamos ser campeão da segunda divisão, voltarmos à elite do futebol nacional e mundial. E também, esse jogo é importantíssimo, por quê? Porque essa é uma partida dificílima contra o Bahia. O Bahia hoje é o líder da Série B. A gente ganhando do Bahia, a gente vai ficar também com 13 pontos. O Bahia vai ficar em primeiro ainda porque tem mais números de vitórias. Mas hoje, como eu falei ainda há pouco, é o grande pontapé inicial para que possamos ser campeão da Série B de forma antecipada. A gente entrando no G4, com certeza nós vamos mais sair do G4, porque o Vasco tem time para isso. O Vasco tem algumas peças ali que ainda não estrearam, ou seja, temos só um zagueiro, na verdade, que ainda não estreou, não jogou nenhuma partida, é o Danilo Bosa. Teve alguns jogadores aí que estreado, mas ainda não deu tempo de mostrar o seu futebol. Temos o Eric, que no último vídeo eu perguntei, mas rapaz, onde é que está o Eric? Essa semana eu fiquei sabendo que o Eric ainda estava no departamento, mas já foi liberado. Deve voltar hoje para essa partida contra o Bahia. Com certeza deve estar ali no banco, porque não deve entrar de primeira, porque estava sem ritmo de jogo, né? Assim que o Eric começou a pegar ritmo de jogo, estava até jogando bem. Teve aquela partida lá contra a Chapecoense, que o Vasco nem deveria ter jogado, aliás, não somente o Vasco. Aquele jogo não deveria ter acontecido, como a gente já falou em vídeos anteriores. E quem mais saiu prejudicado com aquilo foi o Vasco, porque depois daquele jogo, muitos jogadores do Vasco foram para o departamento médico e ficaram lá. O Eric está voltando hoje. Eu lembro que um dia desse eu perguntei, rapaz, cadê o Eric? Que sumiu. Mas ele estava lesionado também desde aquele jogo, que ele nunca mais pôde jogar, porque infelizmente teve lesão. Ainda bem que não foi lesão grave, como eu estava falando naquele dia aqui, eu espero em Deus que nenhum dos jogadores, nem do Vasco, nem da Chapecoense, tenham lesões graves por conta do campo que estava inundado, pesado, e ali infelizmente
o que mais poderia acontecer era a contusão dos jogadores, né? A gente falou muito sobre isso, uma partida que não deveria ter acontecido, mas vamos esquecer a partida e vamos novamente focar na partida Bahia e Vasco. Daqui a pouco nós vamos voltar ali para o intervalo e voltaremos para o segundo bloco para a gente conversar mais sobre essa partida. Partida essa que o Vasco precisa ganhar mais uma. O Vasco, nessas 6 partidas que nós disputamos na Série B, o Vasco empatou 4, ganhou só 2, estamos com 10 pontos. Hoje é o dia da gente se distanciar, pegar o elevador, dar uma subida, ficar lá entre os favoritos e dali se distanciando mais ainda. Pegar o elevador, ficar em primeiro e cada jogo a gente vai se distanciar. Hoje é o grande dia. Esse jogo para mim é o jogo que o Vasco, volta a dizer, é o pontapé inicial para o Vasco ser campeão da segunda divisão. Nós vamos ali tomar água e retornaremos em instantes. Até no instante. Já estamos de volta. Tomamos aquela água e voltamos para poder comentar mais desse jogo, desse grande jogo, desse jogaço entre Vasco e Bahia. No meio de semana, o Bahia enfrentou o Azurix. O Azurix, que é do Rio Grande do Sul, que deu um calor no Bahia, fez 1-0. O Bahia empatou já no segundo tempo, foi um grande jogo. E nas penalidades, o Bahia passou para mais uma fase na Copa do Brasil, que esse jogo foi válido pela Copa do Brasil. Bahia, nesse jogo aí, conseguiu ganhar aí 3 milhões por conta que passou mais uma fase, né? Sempre que um time passa de uma fase para outra, ele vai ganhando uma bolada na Série B, começa ali ganhando 1 milhão, depois vai aumentando para 2 milhões, depois para 3, enfim. Cada fase que o time vai passando, vai aumentando o valor em dinheiro, né? Normalmente é em dólar, aí é convertido para o real, e o Bahia faturou aí 3 milhões, passando para a próxima etapa da Copa do Brasil, mas foi um jogo difícil. Isso quer dizer que o Bahia, com certeza, ele jogou com o time titular. O Bahia jogou com o time titular e teve trabalho em vencer o time do Azurix. Não foi fácil, foi uma partida difícil, como já comentamos aí, né? Acabei de dizer que o jogo foi 1-1, inclusive o Azurix saiu na frente de 1-0, fez o primeiro gol, estava na vantagem, no segundo tempo o Bahia empatou e foi um jogaço. O que eu quero dizer é que o Bahia ele não poupou seus jogadores titulares. Por quê? Porque a grana, né, 3 milhões, quem é que não quer embolsar 3 milhões numa competição? E também tem outra, hoje é a 7ª rodada do campeonato da Série B. Se por acaso o Bahia não coloca o time titular para jogar contra o Azurix, aí ele poderia perder esses 3 milhões. E hoje, no Campeonato Brasileiro da segunda divisão, eles estão lá, né, liderando, estão em primeiro lugar. Caso eles, hoje, contra o Vasco, perder, é a 7ª rodada. Tem muito jogo ainda pela frente, a equipe do Bahia está bem também, com certeza vai chegar entre os 4. É um que vai subir também para a primeira divisão, só não vai ser campeão, porque o campeão vai ser nós. O Clube de Regatas Vasco da Gama é que vai ser campeão do Campeonato Brasileiro da segunda divisão e, como eu sempre falo, de forma antecipada. O torcedor do Vasco quer que o Vasco não somente suba e fique entre os 4, não. O Vasco é time para ficar em primeiro lugar e ser campeão de forma antecipada, como eu sempre falo. Então é isso aí, nós já falamos do Bahia, uma grande equipe, com certeza o Bahia também vai chegar lá. Esse ano ele sobe para a primeira divisão, porque é um grande time também. Mas nós hoje temos que ganhar, fazer o nosso dever de casa, como eu sempre digo. O Vasco, ganhando as partidas dentro de casa, fazendo o dever de casa, com certeza, quando chegar lá próximo de terminar o Campeonato Brasileiro, lá na 31ª, 32ª rodada, o Vasco vai estar lá liderando, se sempre ganhar as partidas dentro de casa. Tem que fazer o dever de casa, ganhar em casa e tentar ganhar do adversário fora de casa. Mas se não conseguir ganhar do adversário fora de casa, pelo menos conquistar um pontinho lá na casa do adversário, isso é muito importante para a nossa caminhada. Para chegarmos lá em primeiro, de forma antecipada, e ser campeão do Campeonato Brasileiro da segunda divisão e subir
para a primeira divisão já com mérito, já colocando para os times lá que nós estamos chegando e estamos chegando bem. Isso aí a gente tem que fazer. Ganhar bem, ganhar o Campeonato Brasileiro da segunda divisão bem, para demonstrar que nós somos gigantes, que nós somos Vasco, que os adversários ficaram olhando para a gente com outros olhos e não olhando para a gente como time de segunda divisão, como sempre eles falam que nós somos time de segunda divisão e não é verdade. Infelizmente nós estamos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, porque eu já falei em vídeos anteriores. Infelizmente a incompetência dos nossos diretores tem feito com que o Vasco, né, caísse para a segunda divisão e até permanecesse 2 anos na segunda divisão, que isso nunca tinha acontecido. Mas agora a SAF está chegando aí, os caras vão investir. Naquele jogo contra o Flamengo no Campeonato Carioca, estava a maioria dos diretores aí da 777 Partners e falaram que seria o último jogo que o Vasco ia jogar com o Flamengo em desvantagem com o elenco e também financeiramente falando. Então a gente acredita que o Vasco vai ganhar essa segunda divisão do Campeonato Brasileiro antecipadamente. E outra, eu ainda acredito que na janela de transferência aí em julho, com certeza a 777 Partners já estará tomando conta do futebol do Vasco da Gama e com certeza vai contratar novos jogadores. Vai reforçar mais essa equipe para que possamos continuar sendo favoritos da segunda divisão. Meus queridos, eu quero agradecer a vocês todos por estarem assistindo esse vídeo. Eu quero dizer que daqui a pouco o jogo começa, já é 3 horas da tarde, falta apenas uma horinha para a gente estar lá assistindo o jogo Vasco e Bahia, diretamente de São Januário. A torcida do Vasco vai estar lá. Eu creio que mais de 20 mil torcedores vão estar ali apoiando o Vasco e com certeza nós vamos jogar bem, vamos ganhar esse jogo, vamos ficar entre os 4 e depois começar a se distanciar, pegar o elevador em primeiro lugar e ficar lá em primeiro e se distanciar do segundo colocado, do terceiro e do quarto colocado, porque nós somos gigantes e nós temos que voltar a ser o gigante da colina. Quero agradecer a vocês, pedir que continue apoiando, assistindo os vídeos. Logo mais depois do jogo nós teremos o pós-jogo, né? Aquele vídeo que a gente grava falando como é que foi o Vasco, como se comportou, como foi a escalação, enfim. E daqui a pouco nós estaremos gravando o pós-jogo. E agora, nesse momento, eu quero agradecer a vocês por estarem acompanhando e pedir que continue apoiando. Continue compartilhando os vídeos. Dizer para vocês que a promoção continua agora de 3 camisas oficiais do seu clube do coração. Espero que você seja Vasco. Então, quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Fiquem com Deus, um abraço, Deus abençoe a todos e um bom jogo. Daqui a pouco a gente está de volta gravando o pós-jogo. Tchau, tchau, muito obrigado.